Olá, mamães e papais de plantão! Hoje a gente vai falar de um assunto que mais cedo ou mais tarde, se você ainda não passou, você vai passar, que são as famosas birras. Se você tem um filho que está nessa fase, esse vídeo é especialmente para você. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre por que as crianças fazem birra, como ensiná-los a entender e lidar com as emoções e os sentimentos, como ajudá-los a lidar com a raiva, o perigo das ameaças e como ensiná-los a se acalmar. Se você está gostando do que vê aqui, me siga também nas outras redes sociais, no Instagram e o Facebook. Quando as crianças, principalmente as mais novas, estão se desenvolvendo, elas ainda estão aprendendo a controlar as próprias emoções. Elas não sabem como demonstrar em palavras o que elas precisam ou querem, e elas acabam tendo um pequeno acesso de raiva ou, na linguagem popular, fazendo birra. Mas existem algumas coisas que você pode fazer para acalmar seu filho e ajudá-lo a controlar as emoções. Se você quer saber como, fica comigo até o final para não perder as principais informações e dicas importantes que podem te ajudar e enriquecer o seu conhecimento. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, mãe de 3 meninos, o Nick, o Pepe e o Lucas, sou psicóloga, mestre em desenvolvimento e idealizei o canal Pé de Moleque com o intuito de facilitar o cotidiano familiar, propor novos diálogos sobre o contexto familiar e também o desenvolvimento infantil. Em primeiro lugar, é importante que você, como mãe ou pai, entenda que o seu filho se comporta dessa maneira, na maioria das vezes, não porque ele está agindo de maneira proposital. Quando ele não sabe como se expressar, como encontrar a palavra certa para dizer como está se sentindo, ou quando ele deseja alguma coisa, a birra vai se mostrar mais atrativa e mais fácil. Para corrigir esse comportamento, muitos pais acreditam que os castigos ou as pequenas ameaças são as soluções mais eficazes. Será mesmo? Nesse vídeo eu vou esclarecer esses pontos e te dar algumas dicas de como você pode acalmar o seu filho e principalmente como ajudá-lo a lidar com os seus próprios sentimentos. A primeira dica é sobre as emoções. É muito importante que os pais possam ajudar os filhos a entenderem os sentimentos. Num momento tá tudo bem, já no outro tudo desmorona. O fato é que as crianças vão da calmaria à tempestade em poucos instantes, até virar uma grande avalanche. E tudo isso é causado pelas emoções. Quando você ajuda o seu filho com isso, você não apenas o ajuda a entender sobre o que ele está sentindo, como também vai contribuir para que ele se desenvolva emocionalmente. Uma boa maneira de trabalhar isso é demonstrar os seus próprios sentimentos. Se a criança faz alguma coisa que você não acha adequada, em vez de você começar uma grande briga, por que você não explica para ela como você está se sentindo em relação àquele comportamento? Pode parecer uma atitude bastante simples, mas quando você demonstra o que você sente, você encoraja e ensina o seu filho que ele pode fazer o mesmo. Então, sempre busque perguntar como ele está se sentindo e como você pode ajudá-lo a tornar aquela situação menos desgastante para ele. Esse tipo de atitude vai diminuir consideravelmente a quantidade de birras, acredite. Eu vou dar um exemplo para vocês. Bom, eu tenho 3 meninos e é óbvio que vira e mexe acontece algum desentendimento entre eles. E aí eu queria dar um exemplo prático para vocês. Por exemplo, quando eles começam a brigar ou alguma discussão, a minha primeira dica importante é: não intervenha de cara. Fica ali escutando e vai tentando deixar eles se resolverem sozinhos. Agora, se a briga começa a ficar mais acirrada, aí você pode intervir. E o que você pode fazer? Opa, vamos parar todo mundo, respira e eu quero saber o que está acontecendo. Agora, cada um vai falar de uma vez. Nick, o que está acontecendo? E aí ele conta, aí sempre outro, mas calma, você vai ter sua vez de falar. E o que você queria falar pro seu irmão? Que eu não queria que ele pegasse isso dessa maneira. Tá. Aí, e o que você queria falar? Mas ele também não me empresta nada. E o que você queria falar para ele? Eu queria falar para ele que ele poderia pensar mais em dividir as coisas comigo, enfim. E aí, quando eles começam a falar, um entender o outro e a verbalizar, eles se acalmam automaticamente. Acredite, vale a pena vocês tentarem. Às vezes, se você não está acostumado a fazer isso,
De cara vai ser um pouco mais difícil, mas vai tentando. Fala para eles pararem, para eles respirarem. O mais importante, verbalizar o que cada um está pensando em relação à situação e o que cada um quer dizer para o outro. Depois de ensiná-los a lidar e expressar os próprios sentimentos, o próximo passo é ajudá-los a lidar com a raiva. Porque no momento da birra, as crianças tentam se expressar de forma física, não é verdade? Mas elas precisam entender que a raiva não é motivo para bater em alguém, principalmente nos pais. Por isso, procure ensinar o seu filho que resolver as pequenas brigas de forma pacífica é sempre o melhor caminho. E uma grande influência em momentos como esse é você. Se o seu filho vê você perder a paciência com frequência e reagindo a situações de maneiras agressivas, ele naturalmente vai fazer o mesmo. Mas se você lidar com os problemas de uma forma leve e gentil, ele vai fazer a mesma coisa. Eu tenho 2 vídeos específicos falando sobre isso. Um é sobre como lidar com crianças respondonas e o outro é como educar sem palmadas. Vale a pena voltar lá e dar uma olhada nesses vídeos também. E como eu disse já nesses 2 vídeos, nós pais somos o maior exemplo para os nossos filhos. Além disso, mostre sempre para o seu filho, questione como ele se sentiria se ele fosse agredido numa situação como aquela. Desenvolver a empatia e fazer as crianças aprenderem de fato a se colocarem nas situações é um dos maiores e melhores aprendizados que a gente pode passar para os nossos filhos. Um outro exemplo que eu queria dar para vocês e que acontece muito é não bater nos objetos, transferindo para eles a culpa pela frustração e pior, mostrando que batendo o problema da criança vai ser resolvido. Vou dar um exemplo. Eu tô falando sobre aquelas situações em que, por exemplo, a criança tropeça na mesinha. Aí você vai lá e faz assim, mesinha feia, porque você machucou o fulano. Sabe o que você está ensinando para o seu filho quando você faz isso? Que quando alguma coisa frustra ele, você resolve de maneira agressiva e que a culpa nunca é dele. E não você ensinar o seu filho que ele precisa prestar mais atenção da próxima vez, que podem ter coisas no chão que ele pode tropeçar e se machucar. E também falar para ele que essas coisas acontecem e que não é culpa da pedra ou da mesinha que está no chão e o que você tem para fazer é tentar resolver se machucou ou não, ou parar e respirar um pouco depois daquela raiva e que bater naquilo não vai resolver nada. Quando as birras persistem, naturalmente, eu já vi que muitos pais recorrem para as táticas de ameaças e castigos. Será que essa é a melhor saída? Eu acho que não. Ameaçar o seu filho vai causar, sabe o que neles? Medo. Vai deixá-los inseguros e vai acabar criando um ambiente hostil. O que é importante ressaltar aqui é que uma situação inteira ela vai ser regida pela maneira como você, pai ou mãe, está falando e está se impondo. Quando você usa palavras como se você não dividir o brinquedo com seu irmão, você vai apanhar ou ficar de castigo o dia todo, você vai mostrar para a criança que as coisas podem ser resolvidas com violência e provocando grandes conflitos. Então, em vez de usar ameaça, troque as palavras, esse tipo de palavras por exemplo, eu sei que você gosta muito desse brinquedo, mas por que você não deixa o seu irmão saber um pouquinho o quanto que ele é legal? Desse jeito, vocês vão poder, inclusive, inventar uma brincadeira juntos. Ou, esse seu brinquedo é tão interessante, imagina se fosse você olhando o seu amigo brincar, você também não ia querer experimentar? Quando você age dessa maneira, você está evitando que a situação se transforme numa grande confusão. Além disso, quando a gente se mostra totalmente na defensiva, a gente está dando um nível de liberdade para os nossos filhos responderem aquele cenário com uma birra, porque as ameaças vão incitar o quê? Pequenas rebeliões. É bem lógico, na verdade, que se alguém tentar ameaçar você, naturalmente você vai tentar resistir, não é mesmo? A mesma coisa acontece com as crianças. Outra coisa importante é deixar os combinados muito claros. Eu também falei muito sobre isso lá no vídeo sobre crianças respondonas. Quando você vai sair de casa ou você percebe que pode acontecer uma situação, que vai acontecer algum conflito, você dá a opção para o seu filho, olha, se você agir dessa maneira, vai acontecer isso ou aquilo. São 2 opções. E aí a criança, ela já vai estar ciente do que pode acontecer se ela agir de uma maneira que você não acha adequada. Eu dei o exemplo nesse vídeo de uma vez que eu fui numa festa com os meninos e eu acabei levando um deles embora. O
que eu tinha combinado que ele não podia fazer determinada coisa e ele fez e eu fui. E também é muito importante a gente cumprir com os combinados quando a gente faz. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o cantinho do pensamento. Eu já vi muita gente falando também que quando a criança estiver assim, você arruma um lugar na casa e leva ela para o cantinho do pensamento. O que eu acho sobre isso? Eu não recomendo. Sabe por quê? Quando a criança vai para o cantinho do pensamento, ela sozinha não vai conseguir pensar em outras estratégias sobre como resolver o problema ou como ele poderia ter sido resolvido de outra maneira. Ela só vai ficar ali remoendo a raiva dela e pensando que eu tenho que ter medo. É a mesma coisa, é a questão do temor, de ameaça. Que se eu fizer outra coisa, eu vou ter que vir aqui e ficar pensando. Mas será que ela vai estar elaborando sobre o que aconteceu de fato? Muito difícil. Então o melhor é você ajudar o seu filho a se acalmar e você ajudá-lo a verbalizar sobre o que aconteceu e pensar em estratégias sobre como fazer de uma maneira melhor. E aí, quando as birras não puderem ser evitadas, o primeiro passo para lidar com elas é controlar você mesmo. Se o seu filho está tendo um momento daqueles, você não pode perder a calma e se juntar a ele e ter também um ataque. Então, mesmo que a situação pareça estar totalmente fora de controle, busque manter a tranquilidade. É importante destacar que nesses momentos a criança não está pensando em nada a não ser provar o seu ponto por meio da birra. Então, tentar ensinar que ele não está agindo da melhor maneira naquele instante não vai adiantar de nada e muitas vezes pode trazer o efeito contrário do desejado. Em vez de acalmá-lo, as suas palavras podem colocar mais lenha na fogueira. Por isso, ofereça apoios não verbais e se mantenha por perto. Os ensinamentos, eles têm que ser guardados para os momentos que seu filho esteja calmo, para que dessa maneira ele possa entender que aquele comportamento não é aceitável. Para ajudar a criança a se acalmar, o psicólogo ganhador do prêmio Golden Achievement, Dr. Saul Severy, indica uma pequena série de respirações profundas que ajudam a diminuir qualquer sentimento negativo que o seu filho pode ter, como raiva, frustração ou tristeza. Ele ensina para você colocar a mão no peito da criança e pedir para ele puxar grandes respirações por alguns minutos. Em pouco tempo ele vai se acalmar e as coisas vão entrar nos eixos outras vezes. Acredite, funciona. Eu sempre fiz isso com os meninos e depois de um tempo, sabe o que é mais curioso? Eles começavam a fazer isso entre eles. Quando acontecia alguma situação que eles viam algum deles começando a perder muita paciência, eles falavam: ai, para e respira. Respira, isso, respira de novo, aí depois a gente conversa. Eu sempre falei muito para eles, quando eles começavam a gritar ou ter algum conflito, eu falava assim: olha, a mamãe não consegue escutar direito quando grita, acredite se quiser, a mamãe só escuta quando o tom tá mais baixo. Então, quando você se acalmar, a gente conversa. Quando você conseguir falar mais baixo comigo, a gente vai conversar e tentar entender o que está acontecendo. A gente tem que lembrar que as crianças são crianças. Eles ainda estão descobrindo os sentimentos, as emoções e como explorá-los. Então, lembre sempre disso e mantenha a calma. Eu garanto que o seu filho vai saber lidar melhor com a situação e você também. Se você chegou até aqui é porque você realmente é uma mamãe ou um papai super dedicados que se preocupam em trazer mais conhecimento para você, para sua família e o mais importante, para os seus filhotes. Não fique só por aqui. Se você quer saber mais sobre outros temas, não deixe de comentar aqui embaixo, deixar suas dúvidas e mostrar o canal também para outras mamães e papais. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque a gente tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve!